Olá pessoal, eu sou o Rico e hoje eu vou falar com vocês sobre narrativas audiovisuais para redes sociais. Antes de mais nada, se inscreva, curta, ative o sininho. Nesse tutorial você vai ver boas práticas para os canais do YouTube, como iniciar um canal no YouTube, criando uma identidade visual para o seu canal e criando narrativas a partir do tema ou dos temas escolhidos. Bem, veremos agora narrativas audiovisuais para redes sociais. Boas práticas para canais no YouTube. A primeira coisa e mais importante é como iniciar um canal. E aí não tem como não falar de planejamento, de planificação de projeto. Bem, a primeira coisa e a mais importante é esse planejamento. Portanto, as perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos na hora de construir o projeto, na hora de nós pensarmos esse projeto, são: primeira coisa, para você conseguir engajamento e aderência ao seu canal, você precisa de regularidade, você precisa de produção. E aí, pelo menos, no mínimo, de um vídeo por semana. Como nós temos 52 semanas em um ano, precisaria ter 52 episódios. E aí vem a pergunta: você consegue criar 52 assuntos relacionados, 52 temas, subtemas, sobre o seu nicho específico, sobre o seu assunto principal? Então, essa é a primeira coisa que você precisa definir. Você consegue criar esses tópicos? Se você consegue, você coloca uma pequena sinopse de cada um dos episódios, né, em um projeto, em um documento seu, para você ver se isso é possível. Se você conseguir construir esses 52 tópicos, inicialmente, claro que isso pode mudar ao longo do processo, podem aparecer novas ideias, podem aparecer assuntos mais buscados, mas enfim, você precisa ter a certeza de que você consegue construir 52 episódios, vamos chamar de temporada, né? 52 episódios para uma primeira temporada de canal, conseguindo escrever esses 52 tópicos. Muito bem, passando isso, e aí vem a outra pergunta, que é relacionada aos episódios. Qual é a temática, qual é o nicho de mercado que você vai tratar no seu vídeo? Você pesquisou concorrentes ou pelo menos inspirações, ou seja, você buscou canais relacionados, blogs, sites, que estão associados ao seu assunto, para você ver como eles são buscados, como eles são acessados, como eles estão nessa questão de interesse da sua persona, do seu público-alvo. E a outra justamente é essa. Se você fez o estudo, a pesquisa dessa sua persona. Ou seja, se você quer construir conteúdo para um público específico, você precisa saber exatamente o que esse público está buscando. Bom, definir o tema para o seu nicho de mercado ou temas para o seu nicho de mercado, pensar assuntos principais e assuntos relacionados, mas que gerem interesse. Você precisa pesquisar canais, blogs, sites relacionados a esse assunto para saber como eles estão sendo visitados, acessados, comentados. E, é claro, pesquisar essa sua persona, que é o seu público-alvo bem delimitado para a construção dos seus temas. Bom, passando essa fase, que é fundamental para ver se você avança para a próxima, você vem para a sua estratégia de marketing. Bem, eu não vou tratar aqui de um assunto que, nossa, é muito extenso. Pensar uma estratégia completa de marketing é um trabalho de planificação de comunicação interna e externa que demanda muito tempo. Então, eu simplifiquei aqui uma parte da estratégia de marketing, que é trabalhar com SEO e SM. O que é o SEO? O SEO é o marketing orgânico. É aquele em que você trabalha a multiplicação do seu conteúdo nas redes sociais, por exemplo. Você tem o engajamento de comentários, você tem a reprodução desse seu conteúdo pelas pessoas, pelos seus espectadores, né? Eles geram buzz media também, que são, enfim, mais comentários, mais pulverização desse conteúdo. Então, o SEO ele é fundamental para que
para entrar na sua estratégia de marketing. Mais uma vez, lembrando, eu não estou fazendo aqui, não estou mostrando para vocês os caminhos de uma estratégia de marketing, porque são vários. Embora existam hoje várias fórmulas, né, vários atalhos, é muito mais complexo do que isso. Não é à toa que você até hoje precisa de uma agência de publicidade ou de uma agência de marketing séria, que é o que não vem acontecendo, para que você possa elaborar essa sua planificação de comunicação interna e externa para elaborar a sua estratégia de marketing para o seu nicho de mercado, para o seu assunto e que te gere o seu objetivo final, que geralmente é a venda, né? Você quer se monetizar, provavelmente, ou diretamente ou indiretamente. Bom, então vamos lá. O SEO a gente trabalha em fóruns, redes sociais, sites, e-mails, etc. E o SEM é o marketing pago, que você vai usar, vamos chamar de impulsionamento, nas redes sociais, como o Facebook Ads, que funciona para Instagram também, o Google Ads, o próprio WhatsApp, o Telegram. Mas enfim, essa parte é do marketing pago. Então, você tem que ter em mente que, embora você planeje, embora você defina o nicho, você faça a sua pesquisa, você defina a persona, você precisa saber se você vai ter fôlego para fazer o SEO e o SEM, né? O marketing pago, ele é muito importante, embora a gente ache que com SEO simplesmente a gente consiga alcançar resultados, e consegue também, sim, mas ele é um processo mais lento, ele demanda um engajamento seu também de produção muito grande. Pense o seguinte, além de você ter que produzir o conteúdo, tá? Você escrever os episódios, você fazer suas pesquisas, essa pesquisa constante, tá? Você vai fazer uma pesquisa inicial no início do projeto, mas a cada mudança de mercado, a cada assunto que fica trending, né, que fica no topo das pesquisas ou no topo dos assuntos, você vai ter que alterar algum conteúdo do seu planejamento para você se adequar àquela nova tendência, aquele novo assunto que tá em vogue. Feliz ou infelizmente é assim que funciona. Então, você precisa ter fôlego para produzir. Depois a gente vai entrar na produção em si, que é a gravação, edição do seu vídeo. Então, além dessa produção toda, você tem que pensar também nessa estratégia e nessa regularidade de publicação para gerar a visualização. E o SEO entra muito nisso. Então, assim, você pense que você vai ter que produzir e depois você vai ter que pulverizar esse conteúdo em redes sociais diversas. Existem hoje ferramentas que ajudam a fazer isso. Por exemplo, tem uma muito interessante, que não é cara, inclusive, que é o MLabs. Eu não estou fazendo propaganda aqui no curso de ninguém, por isso que eu não estou sugerindo ferramentas, mas é uma das que é acessível, tá? E é todo em português, é muito fácil de manipular, então fica essa dica. Mas eu nem estou colocando aqui como propaganda, porque eu não quero fazer propaganda para ninguém, é só um comentário. Então, assim, existem ferramentas que te facilitam o agendamento de publicações, a análise métrica dessas publicações, e essa é uma das ferramentas que faz isso a um preço bem acessível. E você precisa disso, senão você não tem logística, você não consegue manter esse fluxo de conteúdo, se você estiver sozinho, pelo menos, não, é difícil fazer isso. E também, ou a não ser que você tenha uma equipe para fazer toda essa parte para você, ou com você. Bom, então é isso. Você precisa colocar na sua estratégia de marketing, né, um plano de uso de SEO e SEM, tá? Mas isso aqui não é estratégia de marketing, tá, gente? É só uma fração do que entra na sua estratégia. Você precisa elaborar esse conteúdo para os dois tipos de publicação. E agora nós vamos entrar no gargalo da produção, que é o quê? Isso aqui tudo você consegue planejar sozinho ou numa equipe muito pequena. E depois vem a parte mais complexa, que é a produção em si. Você precisa ter uma boa captação de vídeo e áudio, isso é fundamental para você também
demonstrar através do seu vídeo que você tem autoridade naquilo, que você está produzindo com qualidade, que você é um bom âncora, vamos chamar assim, né? Um bom apresentador. Você não pode usar formalidades, porque a persona, que é esse público-alvo bem delimitado de web, né? Ele não quer essa referência de televisão, ele já viu muito isso, ele quer uma coisa mais íntima, né? Muito mais intimista a apresentação e mais informal em canais de web. Bom, outra coisa que é muito importante, os primeiros 15 segundos do seu vídeo, da sua produção, são fundamentais para gerar retenção de público. Ou seja, o seu público ele vai encontrar nos primeiros 15, 20 segundos a resposta, né, para alguma dor. Essa que é a questão hoje importante do marketing de web, né, do marketing digital. É você apresentar a maior dor da sua persona sobre aquele assunto que você está tratando naquele vídeo. Né? Então, por exemplo, digamos que eu esteja tratando de marketing digital, né? Digamos que o assunto seja esse. Então, nos 15 primeiros segundos, você vai apresentar a maior dor relacionada a quem, por exemplo, está tentando criar o seu próprio marketing digital a um preço acessível, né? A um custo baixo. Então, você vai apresentar essa maior dor, ou seja, você vai começar o vídeo com essa pergunta ou essa afirmação relacionada a isso, e logo depois da pergunta você vai apresentar a solução que é você. Né? Então, por exemplo, aqui nesse vídeo, depois que você apresenta a dor, é claro, eu vou mostrar para vocês então como a gente resolve isso da maneira prática XYZ. Então, é isso. Se você não apresentar nesses 15 segundos essa maior dor relacionada ao assunto, você pesquisar sobre isso, você não vai conseguir engajamento, ou menos engajamento, pelo menos. Claro que a gente também tem que colocar a solicitação de likes, comentários e assinaturas, é o famoso call to action, né, a chamada para ação, no início e no final do vídeo. Então, isso também é muito importante para que você tenha engajamento, tenha assinatura e te gere receita se esse for o seu objetivo. Se o seu objetivo for ganhar notoriedade, também o processo é o mesmo. Outra dica importante é postar sempre no mesmo dia e horário para todas as redes que você estiver publicando. Por quê? Isso vai gerar também uma certa credibilidade para aquilo que você está produzindo, tá? Então, postar sempre no mesmo dia e horário é muito importante para você ter essa retenção e você ter esse engajamento do seu público. Né? Na verdade, criar um público primeiro. Bem, comentários são medidores para você saber se aquele assunto funcionou, se aquele assunto foi, se ele teve relevância para o seu público e responder esses comentários também. Então, é uma outra parte muito importante, é ler os comentários, responder comentários, tá? E aí vamos à parte final, que na verdade é a inicial, né? Que é quando você publicar os vídeos, você pensar bem nos metadados, que são as informações que vão te gerar mais resultados de busca. Então, pensar bem o título, a descrição do teu vídeo e as tags, que são as etiquetas, né? Nas tags do YouTube. Claro que sempre pensando nas palavras-chave associadas. E aí, uma dica é você buscar no Google Trending, por exemplo, as palavras-chave associadas àquele assunto e que estão no topo das buscas naquele momento, né, naquela fase que você estiver produzindo. Por isso que é sempre importante você produzir aquele vídeo no momento, na semana, ou no dia, ou nos dias próximos à sua pesquisa, porque senão ela vai mudar de relevância se você demorar muito para gravar depois dessa sua pesquisa. Então é isso. Primeiro nós temos o planejamento. Sem esse planejamento você nem começa a produzir, porque se você não conseguir criar isso aqui, essa primeira fase, nossa, você não vai conseguir avançar muito na segunda, tá bom? E aí vamos agora a outra parte muito importante, que é, você definiu, né, o seu planejamento, a identidade visual ela vem dentro também do subitem planejamento, tá? A produção é a última coisa. Mas vamos lá. Identidade visual.
nós temos dois assuntos relacionados a isso. Um é o branding, que é, na verdade, branding trata da marca em si. Só para vocês entenderem o conceito de branding, ou seja, de marca, vocês precisam entender que marca não é identidade visual e marca não é um logotipo. Marca, e eu vou citar uma frase do Philip Kotler, que ele diz o seguinte: marca é aquilo que dizem sobre você quando você não está na sala. Eu acho isso sensacional. Essa é a marca de uma empresa, a marca de um profissional, a marca de um produto. Ou seja, o que falam de você quando você não está na sala é a marca. Entendeu? Isso é a marca. São suas características, os seus valores, que tratam, que você precisa passar para o seu público-alvo, para a sua persona. Dentro do branding, que é a marca, você vai criar uma identidade visual. Tá? Então a identidade visual ela faz parte do seu conceito de marca. Tá? Opa. Então, antes das artes do canal, é preciso ter uma marca e uma identidade visual. Então, pensem nisso. Marca é o que falam de você quando você não está na sala. Tá? Dentro do assunto marca, você vai ter uma identidade visual que te represente visualmente e leve aquela marca com a identidade visual. Então, você precisa ter um logo, claro, um logotipo, né? E um manual de marca, chamado também de branding book, que é um manual de uso dessa marca. Quais as cores, qual fonte, como é que ela é aplicada em um fundo com cor, sem cor. Então você precisa ter um manual de marca. Isso você consegue fácil hoje na web com uma pesquisa simples. Modelo de manual de marca, template de manual de marca, para você criar essa sua identidade visual e ter esse manual para você aplicar em tudo quanto é lugar. Tá? E é sempre bom pensar em uma estratégia para a marca, ou seja, uma estratégia de campanha de branding. Por que eu falo isso? Isso está muito subutilizado hoje no marketing digital. É um assunto que na publicidade, por exemplo, ela é muito séria e muito bem tratada. Ou seja, você, antes de lançar, por exemplo, um canal, antes de lançar um produto, você trabalha a campanha de branding, né? Que é uma campanha onde você divulga a marca para um público já se interessar por assuntos relacionados. Ou no caso do marketing digital, você pode fazer isso em paralelo, ou dentro até do próprio canal. Mas sempre pense que você, além de vender, né, eu estou falando de venda aqui, mas é só para vocês entenderem. Você não necessariamente vai estar vendendo um produto ou um serviço. Mas eu falo venda porque você precisa passar para sua persona, né, para o seu público final, que aquela ideia é vendável de certa forma, tá? Não estou falando aqui de monetização ainda, mas estou falando da questão que você precisa conseguir vender para o seu público-alvo final que aquilo ali é funcional, que aquilo é benéfico, que aquilo traz valor, que traz relevância, né, que é um assunto e que é uma marca perene, ou seja, que ela transcende aí o momento fugaz, né, que ela se perpetua, porque ela tem um valor a agregar dentro daquilo que ela transmite. Então, esse branding, essa campanha de branding, você exaltar e você fortalecer a marca durante o assunto, ou no assunto, ou antes do assunto, é muito importante para que ela gere também um outro tipo de engajamento. Para vocês terem uma ideia, as marcas, a campanha de branding bem definida, ela é uma campanha que ela, antes de vender o produto, a marca já vende o produto. Por exemplo, não que eu goste, tá? Mas Apple, ela tem uma campanha de branding tão grande, tão forte, que você nem sabe qual é o produto, mas se ela lançar um produto, você já tem em mente que o produto deva ser bom, né? Mesma coisa a Nike, por exemplo. O tênis é da Nike. Você nem leu nada sobre aquele tênis X que você está vendo ali na vitrine ou na internet. Você não pesquisou, não leu as características dele, mas você deduz que ele seja bom porque a marca carrega nas costas uma carga que te transmite qualidade, que te transmite durabilidade. Então é isso, são esses valores que a marca sempre tem que carregar em paralelo ao produto, seja serviço ou seja um produto de fato. Entenderam? Bem,
Então, o branding é muito importante, ele não pode ser deixado de lado, tá? Você e a sua marca precisam andar em paralelo com o seu conteúdo. E aí vamos para as artes do canal. A gente tem 3 artes principais, assim, e eu falo de canal, mas vocês podem levar isso para todas as redes de vocês. Você precisa ter um ícone, né? O ícone do canal, o ícone para você usar também como fotinho de perfil, por exemplo, pode ser também. E as artes do canal. Você precisa ter, no caso do YouTube, uma variação para desktop, uma para tablet, uma para mobile. Por que eu não estou colocando aqui as especificações de tamanho, né, de dimensões? Porque isso varia sempre, a todo momento. Todas essas redes, todo momento não, né? Estou sendo exagerado. Mas de vez em quando eles mudam os parâmetros, os padrões. Como esse vídeo aqui, ele vai teoricamente se perpetuar ao longo do tempo, não adianta eu colocar aqui valores, dimensões de agora, se daqui a pouco isso vai mudar. Então, se você fizer uma breve pesquisa sobre, por exemplo, YouTube Guidelines ou YouTube Templates de canal, isso serve para o Instagram, isso serve para vários outros, você vai encontrar esses templates, esses modelos já com as dimensões para vocês criarem. Olha, um exemplo básico e rápido que eu também posso indicar aqui, não no gráfico, mas no áudio, é o próprio Canva, né? A plataforma Canva é um bom exemplo de plataforma que já tem templates sempre atualizados para cada uma das redes sociais. Então você pode usar o Canva, por exemplo, como base para você criar. Então é por isso que eu não estou colocando aqui, tá? Porque varia toda hora. Mas essas coisas são fundamentais. E o thumbnail do vídeo é fundamental para a pessoa bater o olho na busca de um vídeo no YouTube e ele, pelo thumbnail, que é aquela artezinha de capa do seu vídeo, ela chamar a atenção. E esse thumbnail, o interessante é que você fabrique ele, você não deixa o YouTube criar. Porque assim que você envia um vídeo para o YouTube, ele já te pergunta não, ele simplesmente gera um thumbnail para você. Só que você não quer isso. Você vai ter que produzir, né, em uma ferramenta externa esse thumbnail, ou seja, essa arte de capa do vídeo, para você publicar no vídeo. Aí o Canva também tem isso, tá? Por isso que eu não vou colocar as dimensões, por isso que eu não coloquei. Então, gente, essa é a primeira fase dessa aula, desse tutorial, né? Vimos então planejamento, né? A produção, a identidade visual, que faz parte do planejamento também, ele é anterior à produção, tá? E agora nós vamos ver narrativas para o tema e para o nicho. Olha só, a fase mais complicada da produção é pensar essa construção narrativa. Isso não é fácil, né? Mais uma vez, qual é a grande dificuldade hoje para se produzir conteúdo para a web? Isso também, mais uma vez, se você leu o Marcos Hiller, o Philip Kotler e outros mais que tratam de comunicação, de marketing digital, todos eles chegaram à mesma conclusão de que hoje em dia, com a enxurrada de conteúdo ralo que existe na internet, é muita coisa, né? E não necessariamente o conteúdo ralo ele vai ser pouco visto e o bom conteúdo bem visto. Acontece justamente o contrário até. O conteúdo ralo, vazio, ele tem muito mais aderência às vezes do que um conteúdo bem elaborado, porque, óbvio, né? A gente está trabalhando mais uma vez com um novo formato de mídia de massa e a grande mídia de massa ela não tem muito interesse em aprendizado aprofundado. Então, assim, claro que eu não estou sugerindo que a gente torne os conteúdos pobres, é justamente o contrário. O grande desafio de hoje é produzir conteúdo relevante. Essa que é a grande dificuldade. Agora, você tem que ter em mente conteúdo relevante, que conteúdo bem pesquisado não necessariamente vai ser bem visualizado, tá? Isso é um fenômeno da web. As pessoas, infelizmente, estão com um nível cultural muito baixo e procuram coisa muito ruim. Isso, infelizmente, mas isso não quer dizer que a gente não vá produzir coisas boas para poder a gente demonstrar essas coisas boas e mostrar também para a sociedade que existem coisas boas a serem produzidas.
tá? Mesmo com uma aderência menor. Então vamos lá. Narrativas para o seu tema, você tem que pensar o seguinte: definir o tema do seu vídeo, né? Quando eu falo de tema do vídeo, é porque o assunto daquele vídeo específico, ele pode ser um assunto que rodeia o seu assunto principal do canal. Por exemplo, digamos que o meu canal ele trate de história da arte, né? Esse é o meu tema principal. E nesse vídeo, vamos dizer, eu estou tratando especificamente de dança, né? A história da dança, a história dos maiores dançarinos, dos maiores coreógrafos. Então, isso é o assunto, é o tema daquele vídeo relacionado e associado ao meu tema principal do canal, tá? Então, cara, não tem jeito. A primeira coisa é fazer uma pesquisa do assunto relacionado, né? Você vai repesquisar toda vez que você for desenvolver o tema do vídeo. Lá atrás, no planejamento, você definiu uma sinopse daquilo que você tem ideia do que pode ser. E na hora de você produzir, escrever essa narrativa, de você escrever esse roteiro audiovisual, você vai ter que pesquisar novamente para saber se naquele momento aquele assunto tá em alta, se não está em alta. Né? O que está acontecendo relacionado a ele naquele momento. Você precisa tornar ele atual, embora sempre pensando na perenidade. Ou seja, eu vou pesquisar um assunto, né? E eu vou desenvolver uma narrativa sobre esse assunto, mas esse assunto tem que ser perene, ele não pode ser fugaz, né? E tratar de uma coisa que amanhã não vai, as pessoas não vão nem pesquisar. Então, é um outro desafio da construção de conteúdo. Quando eu falo de conteúdo ser relevante, ele tem que ser bem pesquisado, ele tem que mostrar que ele tem um valor, mas quanto mais perene ele for, quanto mais perpétuo ele for, melhor para as próximas gerações de visualizações, tá? Então, assim, a primeira pesquisa é muito importante. Depois da primeira pesquisa, você vai fazer uma segunda pesquisa para escrever o conteúdo. Essa segunda pesquisa é baseada em quê? Olha só, essa estrutura aqui é a mesma de um documentário, né? A gente faz uma primeira pesquisa, depois a gente, dessa pesquisa, monta um roteiro inicial, depois avalia esse roteiro para poder, se for preciso, e geralmente fazer uma segunda pesquisa para complementar o roteiro, tá? Então, é trabalhoso, é difícil, mas isso aqui é um bom caminho para a gente ter conteúdo relevante e perene, tá? Então, vamos lá. A pesquisa é o que nos dá a base para escrever um bom roteiro. Claro, isso eu já falei para vocês, né? Então, assim, como é que eu faço essa pesquisa? Foi o que eu coloquei aqui. Você vai pesquisar concorrentes e inspirações, você vai pesquisar livros, artigos sobre aquele assunto, publicações de uma forma geral, e depois você vai pesquisar a persona, palavras-chave relacionadas àquele assunto no momento. E quando você juntar essas pesquisas todas em um roteiro, você vai conseguir ter um bom engajamento e conseguir também construir esse conteúdo com relevância. Então, é isso, olha. Pesquisa, você definiu o tema, você pesquisou, você releu o resultado dessa sua pesquisa através de um primeiro roteiro, um primeiro tratamento. Depois disso, você vai pesquisar de novo, sempre considerando esses caminhos aqui de pesquisa. Concorrente ou inspirações, livros, artigos, publicações de uma forma geral e persona, palavras-chave relacionadas. Depois disso, você vai montar uma estrutura do seu vídeo. Isso é interessante porque o estruturalismo ele acaba nos facilitando a escrita de qualquer tipo de texto, seja para vídeo, seja para um conto, seja para um romance. Ou seja, você pensar em uma estrutura de funcionamento, de funcionalidade, ou uma estrutura de narrativa mesmo, você consegue escrever melhor, porque você não fica perdido de, para onde que eu vou agora? Então, eu fiz aqui uma estrutura base, só como exemplo, para que vocês possam pensar uma estrutura de vocês. Então, como é que eu coloquei aqui? Primeiro, na estrutura do seu roteiro, você vai ter a introdução do canal. Esse é o primeiro parágrafo, vamos dizer, do seu texto. Depois, você vai apresentar o conteúdo. Olha, eu vou falar disso aqui nesse vídeo. Você vai fazer a chamada para a ação, ou seja, assine, clique. E agora... e é claro, isso aqui é dentro dos 15, 30 segundos iniciais. Se puder ficar em 15, 20, melhor ainda. E depois você vem para o conteúdo. E o conteúdo do vídeo ele pode ser definido e dividido como?
Você pode escrever cada item desse como um parágrafo. Não precisa usar todos eles, mas são só dicas de como a gente pode escrever essa narrativa, né? É o que, onde, quando, isso é fundamental, inclusive, para vocês treinarem redação escolar. O que é o assunto, onde ele está acontecendo, quando ele está acontecendo, pensar em causas e efeitos desse assunto na sociedade, no próprio nicho, no assunto, para você, para algum caso, né, relacionado que deu certo ou deu errado. Então, causa e efeito, ações e consequências, tá? Como aconteceu, onde aconteceu. Isso é importante para a gente pensar, para escrever o parágrafo ou os parágrafos relacionados àquele assunto, naquele vídeo. Se tem vantagem, desvantagem, se isso aqui cabe também no assunto, um comparativo com outro assunto, outro produto relacionado, e a relação com o usuário, com o mercado, custo, investimento, prejuízo, ameaça, exemplo de caso, uso de caso ou de artigo. Então, assim, são formas de você pensar a estrutura do teu vídeo. E, novamente, você falou do conteúdo, você volta para a chamada, né, para a ação, o call to action, e termina com a vinheta, assinatura, créditos finais. Então, isso aqui é um exemplo de estrutura que te facilita a escrita dessa narrativa. Tá? Lembrando sempre que narrativa, de uma forma geral de se pensar, é uma forma, como eu estou fazendo aqui com vocês, de apresentar uma história, de apresentar um conteúdo. E óbvio que se a gente conseguir estruturar ela e apresentar para o nosso público-alvo, para a nossa persona, de forma organizada, a gente consegue um melhor entendimento sobre aquele assunto. É por isso que eu uso um mapinha mental também para dar as minhas aulas e para criar o meu conteúdo. Vocês podem ver que facilita um pouco o nosso entendimento quando a gente estrutura as coisas, né? Então, mais uma vez, temos aqui planejamento, produção, identidade visual e como eu posso pensar a construção narrativa do meu vídeo. Tudo isso que eu falei aqui está resumido e estruturado em um mapa mental. Então, gente, é isso. Se vocês quiserem também usar mapas mentais, eu reforço a utilização, porque, assim, primeiro para criar o planejamento, para criar a estrutura e para a gente avaliar o conteúdo, eu acho fundamental. Claro que eu não tenho tudo aqui escrito, eu fiz um resumo no mapa mental daquilo que eu ia falar para vocês. Mas isso já é um guia muito importante para eu não me perder e vocês compreenderem melhor todos os assuntos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.